Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, um processo está sob sigilo. Mas se o jornalista obtém aquela informação, se aquela informação ele julga ser relevante, tem interesse da sociedade, ele publica. E ele não pode ser punido, porque o dever de sigilo não é dele. O dever de sigilo era de quem estava ali tocando o processo. Trazendo isso para o caso do Bolsonaro. Por exemplo, se alguém encontra o Bolsonaro na rua, o Bolsonaro está falando que é injusto, que é uma suprema humilhação, a pessoa filma e joga na rede. Essa pessoa não pode ser punida. Essa pessoa não pode ser punida, Otávio, e nesse caso o ex-presidente também não pode ser considerado como descumpridor de uma medida cautelar. É nesse ponto que eu tenho tentado chegar. Vamos separar o que é a liberdade de expressão, manifestação de pensamento, do que é a liberdade de imprensa. Os canais oficiais de imprensa, claro, têm toda a liberdade de divulgação daquilo que é obtido, inclusive o jornalista goza de uma prerrogativa constitucional baseada no sigilo da fonte, exatamente para garantir o acesso público da informação, que é uma coluna de sustentação do Estado de Direito. Mas mesmo não falando de jornalistas, falando de cidadãos comuns, você cita bem, o cidadão passa na rua, vê o ex-presidente fazendo um pronunciamento, queixando-se de uma medida cautelar, queixando-se de usar uma tornozeleira, faz uma gravação, isso qualquer um pode fazer hoje e veicula numa rede social. Como é que se pode dizer que o ex-presidente terá obrado de má-fé para que essa publicação seja feita descumprindo-se uma ordem judicial, entende? Agora, é claro, se o ex-presidente se tiver valido do conhecimento de terceiros, de pessoas conhecidas, a quem encareceu que publique nos seus perfis de rede social aquela matéria, pelo fato de ele não poder fazê-lo em perfil próprio, em virtude de uma decisão judicial, aí estará comprovada a má-fé e ele terá descumprido a medida cautelar. Mas fora desse campo, Otávio, não se pode imputar ao ex-presidente, gostando dele ou não, a prática da violação da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que o ponto delicado dessa decisão do ministro Moraes é a demonstração de que houve má-fé e uso de terceiro para atingir um resultado político. O Partido Liberal, por exemplo, transmitir um pronunciamento dele pelas redes sociais, aí está comprovada a má-fé, né? Tá o descumprimento da cautelar, não está? Nesse caso, não é, Otávio? O ex-presidente integra o partido, ele está no partido como membro, alguém que é recebido por aquele partido político, e se ele, por exemplo, faz uma reunião no interior do partido para os correligionários, para os membros do partido, e a administração do partido divulga, aí me parece que está caracterizada a violação à medida cautelar, muito embora, Otávio, aqui se devesse estabelecer um ponto importante, exceto se o presidente não tiver tido nenhuma participação nesse sentido. Se, por exemplo, alguém com objetivo político alheio ao desígnio, à vontade do presidente, tiver aproveitado aquele registro da reunião para divulgar em uma rede social. Aí também não se pode imputar ao ex-presidente o descumprimento da medida cautelar. Então, eu volto ao ponto fundamental. A dificuldade está em se demonstrar que, de fato, o presidente terá tido ou não o ânimo pessoal, o desejo pessoal de violar aquela cautela imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, eu quero aqui dizer alguma coisa que me parece até evidente, mas tem que ser dita. Quem vai fazer essa avaliação em torno de se houve má-fé ou não, se houve intenção ou não, é o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, né? E se ele entender que houve, é bem capaz de ele converter essas medidas cautelares tomadas para aquela do artigo 312 do Código de Processo Penal, que é a medida cautelar mais drástica da prisão preventiva.